Boa noite, amadas irmãs. Estamos aqui para mais um culto online da União Batista de Mulheres. Obrigada pelas irmãs que estão prestigiando esse momento e que o Senhor possa estar levando a você palavras que edifiquem sua vida. Vamos fazer uma oração para abençoar esse culto. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar e glorificar Teu nome. Pai, que esse culto seja para Ti, para Te adorar, para Te glorificar. Senhor, obrigada pela vida das irmãs que estão aqui para entoar louvores a Ti. Obrigada pela vida dos músicos, pela vida, Senhor, da missionária que vem trazer a palavra. Que ela nos edifique e nos encha, Senhor, de sabedoria, para que possamos viver uma vida, Senhor, voltada a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Eu gostaria de compartilhar com as irmãs uma leitura bíblica que está em Efésios 4:1-6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diante dessa leitura bíblica, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com as irmãs. Paulo estava preso em Roma, mas seu coração estava livre de mágoa. Em vez de extravasar ressentimento, exorta os crentes a viverem de modo digno de sua vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Dentre as várias exortações do apóstolo, uma merece destaque. Devemos suportar uns aos outros em amor. O que isso significa? Não significa apenas que devemos tolerar pacientemente aqueles que se opõem a nós. Não significa que devemos ser passivos e aguentar calados as injustiças sofridas. Significa mais do que isso. Significa que devemos servir de suporte para os nossos irmãos em suas fraquezas. Significa que devemos servir de coluna de sustentação para aqueles que, além fracos, nos hostilizam. Nossa atitude não deve ser só passiva, deixar de pagar o mal com o mal. Nossa postura precisa ser positiva e proativa. Devemos abençoar quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos e servir de amparo para os que estão sem vigor. Esse suporte, porém, não deve ser dado com murmuração ou indiferença, mas em amor. Assim como Deus nos assiste em nossas fraquezas, devemos também ser mourões de sustentação para os fracos. Assim como Deus nos ampara com seus braços eternos, devemos também servir de suporte para os que caminham trôpegos. Espero que essa mensagem venha tocar o coração das irmãs. Agora vamos adorar o Senhor com as irmãs Cristina e Socorro. Boa noite. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E nesta noite eu convido você a louvar o nosso Deus, o nosso Criador.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos continuar louvando a Deus. Há uma unção, já posso sentir. Vamos louvar ao Senhor. Há uma unção,
sente verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Irmãs, agora vamos para os avisos. Relembrando que os cultos da UBM presencial são sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês, e os online são sempre nas segundas e nas quartas quinta-feiras do mês. E os online são transmitidos pela plataforma do YouTube. Lembrando que também aos sábados, às 7h30, temos o círculo de oração aqui na igreja. E você também que tem um pedido de oração, temos o trabalho da missionária Luísa, que você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp com a liderança da UBM e colocando seu pedido de oração, que a irmã irá orar por você e pedir junto ao nosso Deus. Agora iremos para o momento da meditação, que será da missionária Lourdes. Graça e paz, amadas irmãs, aqui é a missionária Lourdes Chaves. Eu saúdo a todos com um abraço, uma saudação carinhosa, todas vocês que compõem a União Batista de Mulheres, né? E agradeço a oportunidade de mais uma vez poder compartilhar da palavra de Deus, do amado Senhor. Então, gostaria de compartilhar com as irmãs um texto pequeno e uma breve meditação sobre Mateus, capítulo 5, verso 3. Mas antes, vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, ainda que de forma remota, online, Senhor Deus, poder compartilhar da Tua palavra. Pedimos a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que Ele venha trazer mudanças, corrigindo nossa forma de viver, cada vez mais
pela tua palavra, Senhor Deus. Tu és o nosso Deus e o nosso prazer é te agradar, porque a nossa alma se satisfaz em ti, porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu Cristo Jesus, e cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de ter comunhão contigo e umas com as outras. Muito obrigado, Senhor Deus. Nos ajude a transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o texto se encontra em Mateus, capítulo 5, 3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o assunto aqui é a humildade. A humildade é uma característica que vem do próprio Jesus Cristo, porque nós vemos em Filipenses, capítulo 2, quando diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, tomando a forma de servo, né? E foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, nosso maior exemplo de humildade é o próprio Jesus Cristo. Então, quando ele fala aqui no capítulo 5, dizendo que bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque essa característica da humildade não vem naturalmente do ser humano. É uma coisa divina, vem do Senhor. É a atuação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, nossa submissão à grandeza do nosso Senhor. E isso é o resultado de quando a gente contempla quem é o Senhor. A humildade, ela vem de um olhar fixo na pessoa do próprio Deus. Um Deus tão poderoso, tão santo, tão justo, tão fiel, tão sábio, e nos amar e nos considerar sem merecermos. Isso nos faz ter um coração quebrantado, um coração humilde para com o Senhor, reconhecendo a nossa pequenez diante de tão grande amor e de tão grande Senhor. Nós, para desenvolver uma vida cristã e um ministério bem alicerçado, é necessário ter a humildade. E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que foram compartilhados também pelo pastor Vitor, nas conferências missionárias que nós tivemos da Missão Novas Tribos do Brasil. E eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com as irmãs. Quando Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus honra aquele que se quebranta. Eu vejo na palavra de Deus que Manassés, ele foi um dos piores reis, fez muita coisa errada, passou até os seus próprios filhos pelo fogo, dedicando a Maloque, fez muitas coisas erradas mesmo. Mas quando ele adoeceu e que ele se quebrantou diante de Deus, que ele se humilhou, o Senhor usou de misericórdia para com ele. Então, o Senhor se agrada de um coração humilde que se quebranta diante dele. O Senhor resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E às vezes eu fico pensando, é fácil você ser humilde quando você não tem razão. Agora, quando você está errado, mas quando você sabe que está certo, não é fácil. Como exemplo da H, que ela ali, quando Sara a expulsou, né? E ela foi para o deserto, ela fugiu. Sara brigou com ela, humilhou e ela foi para o deserto. E quando ela estava lá, o anjo apareceu a ela e falou para ela voltar. E disse, e humilha-te diante da tua serva. E ela voltou e se humilhou. Então, independente de quem está certo ou errado, a gente vê ali quem que estava certo, Sara ou H. A Sara que humilhou H e ela, se sentindo humilhada, fugiu. Mas ainda assim, o anjo do Senhor apareceu e mandou ela voltar e se humilhar. E por causa da obediência dela, ela recebeu, o filho dela também recebeu bênção de Deus. Deus tinha bênção reservada para quem se humilha, para quem obedece a Ele. Então, independente de quem está certo ou errado, Deus deseja que sejamos humildes. Nós achamos que somos o centro do mundo, nós queremos destaque, mas Deus, ele pegou do pó do barro para fazer com que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É assim que nós fomos formados.
Então, Deus quer manifestar a sua glória através da nossa humildade. O contrário da humildade é a soberba. A soberba é a gente ter quem está com a soberba, está com a visão distorcida de si mesmo. Ela se sente superior, ela não se enxerga na posição que ela realmente é. E é assim que Deus quer que nós enxerguemos, que nós somos pó, que nós somos barro, mas que Ele em nós, Ele vai fazer a excelência. Ele que faz a diferença. Então, diante nos nossos relacionamentos uns com os outros, não tem do que a gente ficar se sentindo melhor do que a outra ou do que o outro. Porque nós estamos todos no mesmo nível de sermos pó. É só o Senhor que tem o poder em excelência. E a excelência da humildade, ela independe da nossa personalidade. A gente vê a história de Jacó e a história de Esaú, né? Quando Jacó se quebrantou, ele quando foi encontrar com Esaú ali no Vale de Jaboque, ele se quebrantou diante de Deus. Primeiro, o quebrantamento, a humilhação que vem de Deus, a gente se quebranta diante do Senhor. Então, é diante do Senhor que a gente vai se humilhar para que evite o atrito. Quando a gente se humilha diante do Senhor, é o Senhor quem age em nosso favor. Davi também, ele foi um tremendo hipócrita, além de ser um assassino. Mas ele se quebrantou diante de Deus quando foi repreendido. Então, o reino dele passou a ter excelência depois desse quebrantamento. E ele foi confrontado cara a cara. E mesmo sendo o rei, ele sendo confrontado, ele se quebrantou. E no que ele se quebrantou, interessante que o filho de Betseba, o terceiro filho de Betseba, né? O terceiro filho de Betseba era chamado de Natã, que foi aquele que confrontou Davi com o pecado dele. Então, independente do modo como a pessoa fala, independente de tudo, o quebrantamento, ele vem de um coração que reconhece que realmente não tem razão. Primeiro, não tem razão diante de Deus. Porque diante do Senhor, os olhos que tudo vê, que tudo sabe, que conhece as intenções do nosso coração, é Ele que nos julga. E Deus deseja que a gente seja humilde, até se a gente estiver certo. Humildade, ele ganha o coração do inimigo, e a reconciliação está na atitude do coração. A excelência e o aprimoramento no nosso serviço, na nossa vida, ela vai ter os resultados dependendo das nossas atitudes de humildade para com as outras e para com Deus. Um servo de coração humilde, ele olha para o Senhor e ele vê que ele quer agradar a Deus. Ele não fica com o ego dele magoado e como os outros vão pensar a respeito dele. Porque ele se quebrantou diante de Deus, ele sabe, o olhar que ele tem, como ele se enxerga amado, sem merecer. Ele se sente abençoado, sem ter feito nada para merecer. Ele se sente cuidado, se sente defendido e protegido. Por causa do relacionamento dele com Deus, é que ele consegue se quebrantar diante das pessoas, mesmo ele tendo ou não razão, porque o olhar dele está no Senhor, em agradar o Senhor, e ele confia no que diz a palavra, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, a palavra de Deus nos exorta a isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará, como diz Tiago, capítulo 16, 17. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mulheres humildes, bem-aventuradas mulheres, né? Bem-aventuradas os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus nos abençoe. Como é bom ouvir a tua palavra e que ela venha, Senhor, edificar nossos corações e realmente que possamos ouvir e prestar atenção na tua mensagem. Obrigada, irmãs. Vamos fazer uma oração para agradecer por esse momento. Obrigada, meu Deus, por esse culto. Obrigada por esse tempo, Senhor.
de meditação na tua palavra, de adoração a ti. Pai, que a tua palavra toque todos os corações a que ela chegar. Que possamos, Senhor, ouvir e nos dar sabedoria para colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Obrigada, que esse culto tenha sido agradável a ti. Que possamos, Senhor, nós que estamos em casa ouvindo a tua palavra, realmente ser tocados, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, amém.